Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Imagine deslizar sobre ruínas misteriosas. Nas profundezas do oceano, uma estrutura que parece quase piramidal surge, mas não foi construída pelos antigos egípcios. Bem-vindo à nossa exploração subaquática. Aqui, mistérios se revelam onde a natureza e a engenhosidade humana se encontram. Hoje, estamos mergulhando em descobertas incríveis. Desde cidades submersas e complexos urbanos até maravilhas naturais que se assemelham a monumentos feitos pelo homem. Cada local explorado revela uma peça de um quebra-cabeça que desafia tudo o que pensávamos saber sobre civilizações antigas e os segredos ocultos do nosso planeta. Esses são os top 10 mistérios submersos que continuam intrigando cientistas, arqueólogos e exploradores ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo desconhecido. A formação subaquática cubana. A formação subaquática cubana nos leva até a costa de Cuba, onde, no início de 2001, a engenheira naval Paulina Zelitsky e seu marido, Paul Weinswig, estavam realizando um levantamento do fundo do oceano quando as imagens de sonar revelaram algo extraordinário. Cobrindo uma área de aproximadamente 2 quilômetros quadrados, em profundidades que variam de 600 a 750 metros, os dados do sonar mostraram formações rochosas com geometria simétrica. Alguns pesquisadores interpretaram essas formações como parte de um complexo urbano submerso. O que torna essa descoberta tão fascinante é o puro mistério de suas origens. Os especialistas estão divididos. Alguns argumentam que as estruturas são elaboradas demais para serem apenas formações naturais, enquanto outros alertam que as imagens de sonar podem, às vezes, criar ilusões, como manchas de tinta que nossa mente interpreta como padrões reconhecíveis. Independentemente da verdade, a formação subaquática cubana nos lembra que os oceanos podem estar ocultando segredos incríveis. Sejam vestígios de sociedades perdidas ou simplesmente formações naturais deslumbrantes que desafiam nossa compreensão. Pirâmide subaquática dos Açores. No meio do Atlântico, perto da ilha de São Miguel, uma estrutura incomum foi descoberta. Segundo notícias portuguesas, um proprietário de iate detectou no sonar um objeto em forma de pirâmide, perfeitamente simétrico, localizado a uma profundidade de apenas 40 metros. A pirâmide mede cerca de 60 metros de altura e sua base cobre aproximadamente 8.000 metros quadrados. O que chama ainda mais atenção é que essa formação está alinhada com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Um detalhe que deixou especialistas intrigados. Os Açores são uma região de forte atividade vulcânica, e alguns cientistas acreditam que essa pirâmide pode ser apenas uma formação natural no fundo do mar. No entanto, arqueólogos seguem cautelosos, especialmente após descobertas recentes na Ilha do Pico, que sugerem a presença de seres humanos nos Açores antes da chegada dos portugueses. Se for realmente uma estrutura feita pelo homem, essa pirâmide pode ser mais uma peça de um quebra-cabeça maior sobre as primeiras civilizações que cruzaram o Oceano Atlântico. Pirâmide de Ball. Ao sul do Pacífico, encontramos a Pirâmide de Ball, uma maravilha natural colossal, que à primeira vista parece ter sido feita pelo homem. Localizada a cerca de 350 milhas da costa da Austrália, a Pirâmide de Ball é a formação rochosa marinha mais alta do mundo, com uma impressionante altura de 1.844 pés, aproximadamente 561 metros acima da água. Ela se formou ao longo de milhões de anos, por meio da erosão de um antigo vulcão escudo. Este monólito é um testemunho da incrível arte da natureza. Sua semelhança com uma pirâmide é notável, e sua história é igualmente fascinante. Foi descoberta pelo tenente Henry Laird Ball em 1788, mas o local permaneceu inacessível por séculos devido às suas traiçoeiras falésias irregulares.
A pirâmide desempenhou até um papel inesperado na conservação, pois é o lar do raro inseto pau da ilha, uma espécie que havia sido considerada extinta, até que uma pequena população foi encontrada vivendo na pirâmide de Baal. Isso prova que, às vezes, a natureza esculpe maravilhas tão impressionantes quanto as mais célebres construções feitas pelo homem. A cidade romana submersa, onde as águas cintilantes, ao largo da costa de Nápoles, escondem os restos de uma antiga cidade romana conhecida como Baia. Baia, uma vez um luxuoso resort à beira-mar para a elite romana, é agora um museu subaquático repleto de estátuas cobertas de musgo, mosaicos intrincados e fragmentos de grandiosas construções. A submersão da cidade é acreditada como resultado de atividade vulcânica e mudança do nível do mar ao longo dos séculos, deixando para trás ruínas que evocam comparações com a lendária e perdida cidade de Atlântida. Mergulhadores capturaram imagens impressionantes de colunas romanas e esculturas descansando no fundo do mar, cada uma contando uma história de opulência e decadência. Essas ruínas nos lembram que até as civilizações mais poderosas podem desaparecer sob as ondas, para serem redescobertas por exploradores modernos com uma paixão pela história e pelo mistério. Complexo Golfo de Cambat. Nas águas do Mar Arábico, ao longo da costa da Índia Ocidental, no Golfo de Cambat, pesquisas com sonar revelaram o que parece ser uma cidade inteira, ou até mesmo uma civilização inteira submersa sob a superfície. A descoberta foi feita pelo National Institute of Ocean Technology em 2001. Este vasto complexo abrange uma área que sugere um assentamento com uma grade organizada, com ruas alinhadas em quadrados e estruturas retangulares. O que torna essa descoberta particularmente intrigante é sua idade potencial. Algumas evidências indicam que o complexo pode ter mais de 9.500 anos, o que, se confirmado, colocaria esse centro urbano bem antes da conhecida civilização do Vale do Indo. Artefatos como miçangas, fragmentos de cerâmica e até ossos humanos foram recuperados no local, o que pede uma reavaliação das antigas capacidades humanas e das migrações profundas no coração da Índia. As ruínas subaquáticas do Lago Fuxian. Na província de Yunnan, na China, encontra-se o Lago Fuxian, um local que abriga uma coleção surpreendente de ruínas submersas. Iniciadas em 2006, investigações debaixo d'água revelaram um extenso complexo de estruturas de pedra, com blocos dispostos de maneira regular e esculturas misteriosas que desafiam explicações simples. Entre essas ruínas, há um edifício em forma de pirâmide que, curiosamente, parece ser ainda mais avançado em sua construção. O que torna este lugar ainda mais fascinante é a arte esculpida em suas pedras. Um artefato particularmente cativante apresenta um entalhe semelhante ao Sol, com linhas radiais, um símbolo tão raro que os especialistas acreditam que ele seja anterior aos motivos encontrados em tambores de bronze antigos. Ao lado desses símbolos solares, há esculturas misteriosas de máscaras e até marcas que lembram números e letras, sugerindo uma forma primitiva de escrita. Essas ruínas subaquáticas nos forçam a questionar a linha do tempo da inovação humana e sugerem que o artesanato em pedra pode ter existido em lugares inesperados do mundo antigo. Pirâmide de vidro. Entre as muitas afirmações sensacionalistas sobre o Triângulo das Bermudas, uma delas fala de uma enorme pirâmide de vidro situada no fundo do oceano. A história alega que essa pirâmide se ergueria imponentemente a 150 metros do fundo do mar, bem no coração do misterioso triângulo. No entanto, antes que você comece a imaginar civilizações antigas enterradas sob as ondas, é importante esclarecer a verdadeira história dessa descoberta que circula online há anos. A alegação, na realidade, não se sustenta. Tudo começou com uma peça satírica de 1990, publicada pelo Semana World News, conhecida por divulgar histórias fictícias. De fato, o suposto oceanógrafo que teria descoberto a pirâmide, Verle Meyer,
nem mesmo existe. O artigo também falsamente atribuiu a descoberta a Charles Burrett, um autor de livros paranormais, mas que nem sequer é um oceanógrafo. Com o tempo, a história da pirâmide submersa foi alterada, com diferentes versões. Em algumas delas, era uma expedição francesa ou americana. Em outras, era um mergulhador chamado Ray Brown, que teria encontrado a pirâmide em 1968. No entanto, a realidade é que não há absolutamente nenhuma evidência de uma estrutura piramidal no Triângulo das Bermudas. O que vemos aqui é apenas mais um mito perpetuado, alimentado por histórias fictícias e boatos na internet. Enquanto o Triângulo das Bermudas continua sendo um local de grande intriga e mistério, a ideia de uma pirâmide de vidro submersa é, na verdade, apenas uma invenção. Pavlopetri. Ao largo das costas do sul da Grécia, onde a antiga cidade de Pavlopetri descansa tranquilamente sob as águas. Reconhecida como uma das cidades submersas mais antigas do mundo, Pavlopetri remonta a mais de 5.000 anos e oferece um vislumbre incomparável das escavações da vida urbana primitiva. As investigações revelaram uma rede notavelmente preservada de ruas, edifícios e até túmulos, todos esculpidos no fundo do mar com uma surpreendente precisão. Embora Pavlopetri não tenha pirâmides no sentido tradicional, suas estruturas semelhantes a templos e o layout geral da cidade evocam imagens de arquitetura monumental, escondidas sob as águas por milênios. Pavlopetri nos oferece uma janela única para o passado, permitindo uma conexão profunda com as antigas civilizações e sua extraordinária capacidade de planejamento urbano. A anomalia do Mar Báltico. Nas águas geladas do Mar Báltico, ao largo da costa perto da Suécia, encontra-se um objeto que parece saído diretamente de um thriller de ficção científica. A anomalia do Mar Báltico foi primeiro detectada por sonar, revelando uma misteriosa formação que abrange uma área circular e exibe uma precisão geométrica que lembra construções feitas pelo homem. Com contornos que se assemelham a uma pirâmide e feições simétricas, a anomalia provocou uma enxurrada de teorias, que variam desde antigas instalações militares até os restos de uma civilização perdida há muito tempo. A maioria dos geólogos tende a se inclinar para uma explicação mais natural, sugerindo que processos geológicos subaquáticos podem ter esculpido essa estrutura estranhamente irregular. No entanto, a aparência misteriosa da anomalia e os debates que ela desencadeou fazem dela um dos mais fascinantes enigmas subaquáticos. Ela desafia nossa compreensão de como forças naturais podem criar formas que imitam a ordem e simetria tipicamente associadas ao design humano. O Monumento Yonaguni. Chegamos ao Monumento Yonaguni, uma série de formações rochosas submarinas localizadas ao largo da costa da ilha Yonaguni, no Japão. Essas estruturas têm gerado debates acalorados entre cientistas e mergulhadores. Elas possuem superfícies escalonadas impressionantes e características geométricas planas, que muitos afirmam se assemelham a um templo ou pirâmide submersa. Um mergulhador ficou tão impressionado com o que viu que alegou que a formação não poderia ser natural, devido às muitas superfícies planas e formas perfeitamente simétricas. Ele se questionou sobre como aquilo foi feito. Embora alguns especialistas acreditem que a erosão natural e as forças tectônicas sejam as responsáveis pela formação, a geometria precisa e o alinhamento das pedras sugerem que as mãos humanas possam ter moldado essas estruturas no passado. Se feito pelo homem ou uma imitação inteligente da natureza, o monumento Yonaguni continua sendo um dos mistérios subaquáticos mais convincentes de nosso tempo.